Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Beleza, então. Vamos nessa sexta-feira da Paixão. Pastor Marcelo, ainda há dúvidas sobre esse significado aí da morte de Cristo? Vamos começar por aí. Isso, vamos lá. Nós sempre escolhemos essa data, desde que nós começamos o programa, sempre que o nosso programa cai nessa sexta-feira da Páscoa, no feriado de Páscoa, nós tiramos um momento para refletir sobre esses eventos que são os eventos centrais da nossa fé, a morte e a ressurreição de Cristo, ou seja, é a base, é o centro, é aquilo que é de mais importante na fé cristã. Todos nós sabemos que Jesus sofreu e que Jesus morreu. Mas qual é o significado disso? O que representa a morte de Jesus? O que ele conquistou lá na cruz? Por que ele teve que morrer? Qual foi a obra que ele realizou? Nós, evangélicos, nós sempre aprendemos, que Cristo morreu no nosso lugar para pagar os nossos pecados, para satisfazer a ira de um Deus santo. Ou seja, Deus, como justo juiz, ele é, pelo seu próprio caráter, obrigado a punir o pecado, ou seja, a sua natureza faz com que ele puna o pecado, mas ao invés dele punir o pecado em nós, ele puniu o nosso pecado em Cristo. Cristo, então, nos substituiu nesse castigo. Cristo levou sobre si a ira que nós merecíamos e, por isso, ele conquistou o direito de nos justificar, de justificar todo aquele que crê nele. É a doutrina chamada de substituição penal. Isso é o que a gente sempre aprendeu nas nossas escolas bíblicas dominicais. Mas aqui, Nayana, aqui é o Somos Um Universitários Missionários. Então, a gente não pode faltar com a polêmica, não é verdade? Por quê? Porque o universitário, ele é esse ser que está constantemente na linha de frente da polêmica, da linha de frente do questionamento. Ele é os universitários cristãos são os nossos missionários que estão realmente no campo, se defrontando e que se defrontam com muitas perguntas, com muitos questionamentos. O nosso programa ele existe para dar ferramentas para esse universitário exercer o seu ministério dentro da universidade. E acabamos servindo para todo o corpo de Cristo, para toda a igreja, não só os universitários, mas todos que se interessam pela nossa cultura e pela interação do evangelho na sociedade. Então, como eu falei, não pode faltar polêmica no nosso programa. Chegou para mim, há algum tempo atrás, um vídeo que circulou de um famoso teólogo brasileiro, que eu não vou dizer o nome dele para não dar engajamento, mas esse famoso teólogo, que talvez você até já adivinhe quem é, talvez alguns dos nossos ouvintes também, ele estava falando justamente sobre esse assunto, sobre por que Jesus morreu. E aí, no seu vídeo, ele diz que essa ideia da substituição penal, de que Jesus morreu para pagar os nossos pecados, que Jesus nos substituiu na pena pelos pecados e que Deus puniu Jesus no nosso lugar, esse teólogo disse, que essa é apenas uma teoria, que isso é apenas algo que alguém criou, uma interpretação que alguém deu em uma determinada época da história. E mais, ele disse que tem outras teorias, que tem outras maneiras de se explicar ou de se entender a morte de Jesus. E mais, ele diz que prefere outras teorias, porque ele acha essa ideia de que Jesus foi castigado no nosso lugar e que Deus se irou contra o pecado e derramou sua ira sobre Jesus. Sabe o que ele falou? Ele falou que ele acha essa ideia muito primitiva. Ele acha que essa ideia não reflete assim, o nível de maturidade
que nós temos hoje em dia, que isso é uma coisa para quem, em outras palavras, né, eu não estou usando bem a linguagem dele, mas isso é uma coisa para quem não pensa muito, sabe? É uma coisa para gente meio ignorante. E que nós, no século XXI, que já somos sofisticados, já somos elegantes, já temos um nível de esclarecimento, a gente não precisa ficar acreditando nesse tipo de explicação ou nesse tipo de doutrina. Então, eu trouxe essa polêmica aqui para o nosso programa, nessa Sexta-feira da Paixão, para compartilhá-la com os ouvintes. Eu creio que os ouvintes talvez gostariam de entender como é que é isso e para os ouvintes também estarem preparados para responder, né? O tema do nosso projeto Somos Um é esse: estejam preparados, né? 1 Pedro 3,15, para responder a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, se alguém chega para você, olha, é verdade que não existe esse negócio de que Jesus morreu pelos nossos pecados, que o significado da morte de Jesus é outro, e etc, etc., eu acho que seria interessante os nossos ouvintes, os nossos espectadores, saberem responder e saberem se posicionar. Então, vem com a gente no nosso programa, né? Venha ouvir, venha participar e venha conversar junto com a gente sobre esse tema. Os significados da paixão de Cristo. Vamos nessa então, vamos nessa. Então, só início, só para aquecer, agora eu já te pergunto aqui se é verdade que existem várias teorias cristãs sobre a expiação, pastor. É verdade isso aí? Me fala. Isso, vamos lá. Olha, eu nem vou falar sobre as teorias que não são cristãs, porque se você não é Uhum. cristão, você Sim. simplesmente vai dizer que Jesus morreu à toa, né? Que Jesus morreu porque os romanos mataram ele e ponto, né? Mas eu vou falar das teorias cristãs. E sim, existem algumas, né? Algumas teorias ou algumas explicações. O que eu quero dizer com teoria, tá? Vamos entender um pouquinho como funciona a teologia. O que é a teologia? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a nossa fonte, né, de autoridade, é a nossa regra de fé e prática. É a palavra de Deus inspirada, inerrante, infalível, em linguagem humana. Mas a Bíblia, ela não é sistemática. A Bíblia, ela não é um manual com verbetes em que você encontra as definições todas certinhas, uma embaixo da outra, sistematicamente. Não. A Bíblia, ela é composta por narrativas, por cartas, por poesias, profecias, etc, etc, etc. Qual é a função do teólogo? Qual é a função dessa disciplina intelectual que começou lá na antiguidade e começa hoje? O teólogo é alguém que se debruça sobre a palavra de Deus e procura entender a palavra de Deus e procura juntar os pontos. Olha, esse texto diz isso, esse texto diz outro, Paulo diz isso, João diz aquilo, Moisés diz aquilo, e aí ele vai juntando e sistematiza o conteúdo da revelação e cria então as teorias. Não é teoria no sentido de achismo, não é isso. Não é teoria no sentido de, vou inventar aqui alguma coisa. Não, é uma tentativa de explicar e de colocar numa linguagem acessível, numa linguagem inteligível, o que a Bíblia quer dizer. Tá? Ao longo dos séculos, a igreja faz isso, né? Os teólogos fazem isso, os estudiosos. Então, as doutrinas bíblicas, elas não são inventadas ao bel prazer do teólogo. Não é assim, eu vou criar uma coisa aqui e ver se cola. Não, não é isso. Existe um estudo, existe uma reflexão, existe uma seriedade. Um teólogo conversa com outro teólogo, a obra é criticada, e assim vai se construindo esse conhecimento teológico. As doutrinas que são boas, né, que são coerentes, que explicam bem os textos bíblicos, elas vão sendo mantidas e vão sendo passadas de geração em geração. E as teorias que não são boas, elas são descartadas. Teorias que têm furos, teorias que dizem assim, olha, isso aqui explica bem esse texto tal, mas não explica esse texto tal. Então joga fora, volta para a prancheta, faz outra teoria aí. Então, ao longo dos séculos,
várias explicações, vários modelos, se a gente for usar a linguagem científica, vários paradigmas surgiram para explicar de tudo na Bíblia, inclusive a expiação. Expiação é o ato da morte de Jesus. O que a morte de Jesus representa para nós? O que Jesus fez na cruz? Então, essas chamadas teorias da expiação, elas surgem e elas vão sendo desenvolvidas, tá? Várias respostas, então, foram sugeridas para essa pergunta: qual é o significado da paixão de Cristo? Por exemplo, uma teoria lá no começo do século II, chamada teoria da recapitulação, né? Jesus morreu para nos trazer a natureza divina, ou seja, o ser humano estava longe da natureza divina, e aí Jesus, com a sua morte, com a sua ressurreição, faz com que o ser humano possa alcançar essa natureza divina. Ok, é uma explicação. Outra teoria que surgiu lá pelo século III, a teoria do resgate, que Jesus, ao morrer na cruz, ele estava pagando ao diabo o resgate pelas nossas almas, como se o diabo fosse um sequestrador, né? Nós caímos nas mãos do diabo por causa do nosso pecado, e Jesus, com seu sangue, paga a recompensa, paga o resgate para nos libertar do poder do diabo. Essa é uma outra teoria. Aí lá no século, na Idade Média, surgiu a teoria da influência moral. Ou seja, na cruz, por que Jesus morreu na cruz? Jesus morreu na cruz para demonstrar o amor de Deus por nós e nos fazer viver uma vida de autodoação, de autossacrifício. Tá? Então, segundo essa teoria, Jesus não precisava ter morrido na cruz para Deus nos perdoar. Deus podia nos perdoar a qualquer momento, ele tem poder para nos perdoar. Mas a cruz serviu para nos inspirar, para nos fazer entender o tamanho do amor de Deus e assim quebrantar o nosso coração. E aí a gente olha para a cruz e o nosso coração é transformado e passamos a viver da maneira como Jesus quer. No século XX, surgiu uma outra teoria chamada Christus Victor, que é a doutrina de que Jesus, na cruz, ele estava vencendo todos os poderes do mal, né? Jesus, ele derrota os poderes do mal e derrota Satanás na cruz, e isso é a nossa vitória. E temos a já mencionada teoria da substituição penal, que surgiu lá no século XVI pelo João Calvino, que ele explica: Deus é um juiz, e como juiz ele tem que castigar, e como ele nos ama, ao invés de castigar a nós, ele castigou Jesus, né, para que todo aquele que nele crê, né, receba a justiça de Deus por meio da fé e não o castigo de Deus, né? Então essas são algumas das teorias que foram surgindo ao longo dos séculos que explicam aí a morte de Jesus, o significado da morte de Jesus. Muito bem, muito bem. Então você está acompanhando com a gente esse tema muito específico, né, para o dia de hoje, que são os significados da paixão de Cristo. Pastor Marcelo explicando aqui para a gente. Agora, pastor, a teoria da substituição penal é mesmo uma teoria primitiva? Responde para a gente, por favor. Claro que não, né? Claro que não. Ela é bíblica, né? A gente vê isso em toda a Bíblia. A gente vê no famoso texto de Isaías 53, versículos 5 e 6, né? Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É um texto bem claro que mostra, né, que há uma troca, há uma substituição. Nós tínhamos pecado,
Nós tínhamos iniquidade, mas Deus fez o castigo que era devido a nós cair sobre o servo sofredor, sobre Jesus. Há uma troca, há uma substituição. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, nós lemos um outro texto que também mostra isso de maneira bem clara, em que Paulo fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ou seja, mais uma vez o conceito da troca, o conceito da substituição. Ele recebeu a maldição porque ele foi pendurado no madeiro. Ele sofreu a maldição no nosso lugar. Esse conceito de substituição não está presente só nesses textos e em outros textos, mas está presente em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia você encontra essa questão de alguém no lugar do outro. Nós temos o Cordeiro, o Cordeiro lá que foi sacrificado no lugar de Isaac. Deus providenciou o Cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. O Cordeiro Pascal, que é sacrificado e o sangue dele é derramado para que o anjo da morte não visitasse. Onde tinha o sangue do Cordeiro, o anjo não entrava e não matava. O fato de que os primogênitos pertenciam ao Senhor, e então eles eram substituídos por dinheiro, por uma oferta, as primeiras crias dos animais eram oferecidos. A gente vê em toda a Bíblia essa questão do servo sofredor, do sangue de Jesus que é derramado em favor dos pecadores. Ele ofereceu o seu sacrifício. A ideia do sacrifício, toda a questão do Antigo Testamento, todas aquelas leis que a gente vê lá no Levítico, que quando a gente está fazendo a nossa leitura bíblica de um ano, é um desafio para ler, tanto sacrifício, tanto detalhe sobre o sacrifício, mas isso mostra a centralidade no fato de que alguém precisa morrer para que outro precisa viver. Essa é a ideia, substituição. Esse conceito é central. Agora, essa necessidade da substituição vem do fato de que Deus é justo e o homem é pecador. Então, Cristo sofre a penalidade que o homem merece. Deus, por ser justo, ele não pode, pelo seu caráter, pela sua natureza, ele não pode simplesmente passar a mão na cabeça do homem e dizer: tá bom, você pecou, mas eu te perdoo, não precisa fazer nada. Não, tem que haver um preço pago. Tem que haver, a justiça tem que ser feita. Porque Deus é Deus, porque Deus é justo. Agora, Nayan, eu até entendo porque alguns, como o nosso teólogo, que lançou esse vídeo, eu até entendo porque alguns, como ele, não gostam da teoria da substituição penal. Acham essa teoria primitiva, acham essa teoria, essa explicação da doutrina bíblica como algo que deve ser superado. Sabe por quê? Eu acho que, em primeiro lugar, há um incômodo muito grande em nos enxergarmos como pecadores. O ser humano não gosta de ser chamado de pecador. O ser humano não gosta de ser apontado como alguém que está errado. O ser humano não gosta que alguém diga para ele que Jesus foi morto por sua causa. Jesus foi morto por minha causa. Foram os meus pecados que os levaram à cruz, os seus pecados, os pecados de todos nós. Isso é incômodo para o nosso ego. Nós gostamos de nos imaginar como pessoas boazinhas. Nós gostamos de imaginar que a nossa bondade, o nosso ativismo social, a nossa consciência e tudo mais vai nos garantir um lugar no céu. Então, nós não nos consideramos dignos do inferno. Mas o fato é que a Bíblia diz que nós, sim, somos dignos do inferno. O que nós merecemos de Deus é o inferno. Uma outra dificuldade que leva alguém a não aceitar essa ideia de que Jesus morreu pelos nossos pecados e morreu em nosso lugar, morreu a morte que nós merecíamos, é que muita gente não entende, na nossa cultura especialmente, na nossa época, as pessoas não entendem que amor envolve justiça.
As pessoas acham que amor é uma coisa e justiça é outra. As pessoas acham que amor significa passar a mão na cabeça. As pessoas acham que amor significa aceitar tudo, aprovar tudo. A gente tem grandes conflitos entre pais e filhos por causa disso. Temos filhos que acham que o pai tem que aceitar tudo que ele faz, senão não ama. Que o pai não pode repreender, que o pai não pode castigar, que o pai não pode ser duro, senão não ama. Outro dia na internet, na rede social, estava vendo alguém falando assim: olha só, eu sou cristã, eu estudei, e eu posso dizer que Deus é mau. Ó, sou cristã, eu estudei e Deus é mau. Por quê? Porque Deus, ele já vinha castigando. Em vez de trocar ideia com o pessoal lá de Sodoma e Gomorra, por exemplo, ele já foi logo tacando fogo, né? Então, a ideia que o povo tem é isso, que se Deus é amor, ele não pode castigar. E que se Deus castiga, ele é mau. Só que, na prática, não é assim, né? Quando a gente ama, a gente quer que a pessoa seja a melhor versão dela. Quando a gente ama, a gente espera o melhor da pessoa. E quando a gente ama e está numa posição de autoridade, seja como pai, seja como professor, seja como pastor, seja como líder, a gente algumas vezes tem que ser duro. E isso faz parte do amor, não é uma antítese, tá? Não é Deus ama, mas Deus é justo. Não. Deus ama e por isso ele é justo. Deus ama e por isso ele é santo. Deus ama e por isso ele se ira contra o pecado, contra a maldade. Então essas questões fazem as pessoas rejeitarem a doutrina da substituição penal. Até naquele livro A Cabana, lembra do livro A Cabana? Que virou um best-seller, virou filme. No livro, eu gosto de muitas coisas no livro, eu gosto da representação que eles fazem da Trindade, mas tem uma coisa que eles fogem completamente da Bíblia. O autor do livro não aceita a substituição penal. Ele diz, não, que história é essa? Jesus não precisou morrer na cruz, né? Deus pode perdoar qualquer um, independente da cruz, né? Então, eles também não aceitam essa visão da justiça de Deus e da ira de Deus diante do pecado, né? O que eu creio é que essa doutrina, ou essa explicação do significado da morte de Jesus é muito importante, eu diria até central. É muito importante porque é por causa dela que nós desenvolvemos uma humildade, que nós desenvolvemos um caráter que nos permite nos achegar a Deus com esse sentimento mesmo de arrependimento, de quebrantamento pelo nosso pecado, né? Tem esse sentimento de eu sou indigno, eu sou pecador, eu preciso do perdão, né? E eu recebo esse perdão que vem pelo sangue de Jesus. Sem isso, eu acho muito difícil ter uma fé salvadora, sabe? Então, eu acho que é bem preocupante e bem séria essa questão. Bom, dito isso, você que está aí acompanhando a gente, chegou agora, né, nesse feriado, né? A gente está aqui debatendo esse assunto sobre esse significado ou os significados, né, da paixão de Cristo. Aumenta o volume, manda esse link para alguém, chama alguém para baixar o aplicativo agora e vem acompanhar essa conversa com a gente, tá? A próxima pergunta que a gente tem aqui, pastor, é por que é importante conhecer as várias teorias aí da expiação? Alguém poderia dizer, bom, chegamos ao final do programa, né? O teólogo falou besteira, refutamos o teólogo, acabou. O significado da paixão de Cristo é o sacrifício, a substituição penal, ponto. Mas eu acho que é importante, sim, conhecermos outras visões e conhecermos outras explicações, tá? Primeiro, não para ser salvo, não é por conhecer as teorias da expiação que a gente é salvo. A gente é salvo pela fé em Jesus, ou seja, eu creio que Jesus morreu por mim, eu creio que Jesus fez na cruz aquilo que eu não poderia fazer por mim mesmo, né?
Pessoas foram salvas antes de Paulo escrever a carta aos Romanos. Pessoas foram salvas antes de Calvino, Lutero escreverem seus livros, antes dos teólogos elaborarem os seus conceitos. O que salva é a fé na pessoa de Jesus. Agora, quando a gente conhece e se aprofunda e vai raciocinando, a nossa fé ela é edificada, tá? E aí a gente tem que entender o seguinte, como eu falei no início, né? As várias teorias ou as várias doutrinas, elas não são feitas do achismo do teólogo, que o teólogo inventa qualquer coisa. Não, elas são feitas a partir de pesquisa, de entendimento dos textos bíblicos e tal. E existem teorias que são mais corretas e teorias que são menos corretas. E existem teorias que erram o alvo completamente, que não tem nada a ver. Mas como a gente vai aprofundando no conhecimento, a gente vai ficando mais edificado. Então, o que eu quero dizer? O aspecto da substituição, o aspecto da troca, Jesus morreu por nós, é um aspecto que eu creio que é indispensável para entendermos o significado da paixão de Cristo. Se a gente não entender isso, a gente erra muito o ponto, a gente vai ficar muito distante do alvo. Qualquer teoria que não leve em conta o pecado humano e a ira de Deus, ela deve ser rejeitada. Mas eu vejo o seguinte, em várias teorias que a gente mencionou aqui, que a gente vai se aprofundar um pouco mais, tem aspectos positivos. Tem relances da verdade que a gente pode ver ali, que a gente pode aproveitar. Que a gente pode dizer assim, olha, esse ponto aqui é interessante. Olha, esse aspecto aqui vale a pena a gente refletir, vale a pena a gente pensar. Né? Como vários autores se debruçam sobre a doutrina, sobre a Bíblia, e eles vêm com enfoques diferentes, com ênfases diferentes, tem muita coisa que a gente pode complementar a esse significado central da substituição de Jesus, do sacrifício substitutivo de Jesus. Se a gente fica só nesse conceito e fecha, Jesus morreu para pagar a pena do meu pecado diante do Deus justo. Ponto. Se a gente só tem isso para dizer sobre a morte de Jesus, é correto, mas eu creio que a nossa visão fica empobrecida. Eu creio que a Bíblia tem mais a dizer sobre isso. Por isso que o tema do nosso programa é o, e entre parênteses S, significados da paixão de Cristo. Existe um significado central, mas a partir desse significado central, tem muitos outros significados que a gente pode entender e conhecer. Né? Não se trata de pegar uma teoria e dizer essa teoria é melhor que a outra, ou essa teoria é a certa e todas as outras são erradas, mas eu creio que a gente pode comparar uma teoria com a outra, complementar uma teoria com a outra, e aí entender melhor a ideia da expiação. Eu vejo assim, a teoria da substituição penal é como se fosse uma árvore, e dentro dessa árvore existem vários galhos. Se você cortar o tronco da árvore, você perde tudo. Mas a partir desse tronco central, a partir dessa ideia central de que Jesus morreu pelos nossos pecados, você vai entendendo e pode ampliar o seu conceito e a sua percepção. É como se fosse um diamante, como se a morte de Jesus fosse um diamante que tem várias facetas. E você olha para cada um desses lados, para cada uma dessas facetas, e você vai se encantando e vendo a beleza disso tudo. Né? Então a gente vai, eu creio que por toda a eternidade, a gente vai contemplar a obra de Cristo na cruz, e a gente vai estar conversando sobre ela e sempre descobrindo coisas novas, sempre descobrindo coisas que enriquecem a nossa percepção. E eu acho que a data de hoje é uma boa data para nós nos aprofundarmos e conhecermos mais e sermos impactados pela profundidade e grandeza da obra de Jesus na nossa vida. Não sei se eu me fiz entender, não sei se ficou claro, né? Não sei se você gostaria de fazer alguma pergunta mais específica nisso aí, mas é mais ou menos isso. Não, tá claro por enquanto aqui, tá tranquilo. Vamos caminhando. Quem tá acompanhando a gente
Agora também, lembrando que fica disponível no YouTube para você acompanhar não só ouvindo, mas assistindo esse bate-papo. Então, se você está também nesse momento do YouTube, brigadão pela sua companhia, pode deixar seu comentário aqui ou compartilhar, né, esse conteúdo com alguém. Agora, pastor, a próxima pergunta é verdade que Cristo pagou o nosso resgate ao diabo? Pois é, essa é uma teoria, né? Uma das teorias aí que eu mencionei. Uhum. É uma teoria feita pelo teólogo Orígenes, lá do século III depois de Cristo. E ele usa, né? Ele se baseia em textos de Marcos capítulo 10, versículo 45, em que diz assim, deixa eu achar aqui, Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, né? Essa ideia de resgate, né, é o preço que é pago, né, quando, por exemplo, você tem um escravo, alguém que foi capturado numa batalha e então ele é aprisionado, não é? E tem alguém que se tornou o dono desse escravo, e aí você vai e paga o resgate desse escravo. E aí o escravo, então, é livre. Essa palavra resgate é uma palavra muito, muito profunda na Bíblia. É uma palavra que está presente em toda a Bíblia, né? Também a palavra redenção tem o mesmo sentido, né? Quando se fala Jesus, o Redentor, né? É o resgatador, é aquele que paga a dívida e que te livra da escravidão, que te livra do cativeiro com um preço pago. Se a ideia da substituição penal nos manda para o ambiente do júri, né, o ambiente legal, o ambiente jurídico, fórum, tem um juiz e tem alguém que é punido no meu lugar, a ideia do resgate, ele nos manda para um ambiente comercial, compra e venda, alguém que está pagando um preço para me comprar. Tá? Agora, é óbvio, né, que não foi o diabo que Jesus pagou o resgate. A ideia, quando a gente trata da ideia do resgate, a gente tem que ir até um certo ponto. Mas eu acho que o Orígenes ele errou, né, e outros também, ao longo da história da igreja, entendem que o Orígenes errou quando falou que Jesus pagou o preço ao diabo. O diabo Deus não devia nada ao diabo, né? Nem Jesus devia nada ao diabo. O diabo, ele também é um rebelde. O diabo também é alguém que está contra a lei de Deus, né? Não é porque o ser humano se uniu ao diabo na rebelião contra Deus que o ser humano passou a ser propriedade do diabo e Jesus teve que comprar de novo a liberdade. Muita gente acredita nisso. E tem até algumas canções, algumas músicas que parecem ir nessa ideia de que Jesus pagou o resgate ao diabo. Não. Jesus pagou o resgate ao próprio Deus. O ser humano tinha uma dívida com Deus. Essa dívida fez com que ele se tornasse um escravo. Fez com que o ser humano se tornasse um escravo dos seus próprios desejos, um escravo da morte, um escravo do diabo. Mas Jesus, ele pagou essa dívida e nos libertou e nos comprou para ele, né? Mas o resgate não foi pago ao diabo. O diabo está fora dessa transação, né? O conceito de resgate ou de compra, ele está presente também em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, em que diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Então, esse sangue de Jesus, esse sangue precioso, foi derramado para pagar a nossa dívida, foi derramado para nos livrar das correntes que nos prendiam. Esse sangue foi o preço pago para pagar uma dívida que nós não conseguiríamos de forma alguma pagar, né? Porque a nossa vida, tem um texto lá no Antigo Testamento que fala: ninguém pode pagar pela própria vida, é um preço alto demais, né? Mas Jesus pagou, né, e nos resgatou dessa escravidão, pagando a Deus, né, com o seu sangue
pela nossa libertação. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, Paulo diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Então, a ideia do resgate, a teoria do resgate, quando a gente tira essa parte de pagar ao diabo, ela enriquece muito a nossa compreensão do sacrifício da morte de Jesus, né? Estávamos escravizados, né? Mas nosso resgate foi pago ao próprio Deus, e esse preço que Jesus pagou nos torna livres da escravidão e, ao mesmo tempo, nos torna propriedades de Jesus. Jesus pagou por nossa vida. Somos dele, pertencemos a ele. Isso é uma ideia muito importante. Essa ideia do pertencimento, né? Eu sou de Jesus. Ele me comprou. Essa é uma ideia muito importante e que deve estar sempre marcando a nossa vida, a nossa experiência, né? Isso nos faz ter um novo jeito de caminhar na vida. Quando a gente pensa que Jesus pagou um preço para nos comprar, somos dele. Essa ideia é muito importante. Perfeito, perfeito. Vamos seguindo por aqui nesse feriado, batendo nosso papo com o pastor Marcelo Santos no nosso quadro Somos Universitários Missionários, tratando sobre os significados da Paixão de Cristo, ou o significado da Paixão de Cristo. Agora vamos para mais uma, pastor, o que significa a expressão Christus Victor. Isso, essa é uma expressão que significa Cristo vitorioso. Essa é a caçulinha das nossas teorias, né? Porque se a gente falou agora da teoria do resgate, que é lá do século II, essa teoria Christus Victor é do século XX, né? Um teólogo chamado Gustav Aulén, que criou essa expressão, que significa Cristo vitorioso. E ele explica, então, qual é o significado da morte de Cristo. O significado é a vitória de Cristo sobre as forças do mal. O Gustav Aulén, ele diz que Jesus, ao morrer e ressuscitar, ele venceu todas as forças do mal. Venceu o pecado, venceu a injustiça, venceu a opressão, o egoísmo, venceu a doença, venceu a morte e venceu o diabo. Essa é a ideia, né? A ideia de olhar para a cruz não com tristeza e com pena, coitado de Jesus, teve que sofrer aquilo tudo, mas a gente olha para a cruz como o símbolo maior da vitória. Porque Jesus, ao se humilhar, Jesus, ao ser encontrado em fraqueza, ali ele estava derrotando, ali ele estava destruindo todo o mal, né? Colossenses 2, capítulo 15, fala um pouquinho sobre isso. Ó. Quer ver? Colossenses 2, versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Né? Essa aparente derrota, essa aparente humilhação, em que os sacerdotes, os líderes religiosos, os Pôncio Pilatos, os soldados achavam que estavam derrotando Jesus, na verdade, ali na cruz, ele estava detonando, destronando e derrotando todos os principados e potestades. O mundo inteiro virou de cabeça para cima quando Jesus morreu. É por isso que na cruz ele é coroado, não na ressurreição, né? Jesus não foi derrotado na cruz e vitorioso na ressurreição. Jesus na cruz foi vitorioso. Jesus na cruz destruiu os principados e potestades, tirou o domínio sobre eles, e a ressurreição é a demonstração de que ele foi vitorioso. Por isso o nome Christus Victor, Cristo o vitorioso. Então essa teoria, ou esse entendimento, nos leva a entender a Páscoa como uma festa de celebração, não um momento triste, não um momento de dor, de lamento, mas é a nossa vitória. A cruz é a nossa vitória. Jesus venceu o mal. E se Jesus venceu o mal, eu posso me unir a Jesus nessa missão de derrotar o mal onde eu estiver.
derrotar o mal na minha vizinhança, derrotar o mal dentro da minha casa, derrotar o mal dentro de mim, porque Jesus já venceu, né? Jesus já venceu tudo. Então eu posso me unir a esse Cristo vitorioso e com a fé, com a esperança, com o amor dele, ser um instrumento para fazer o bem onde eu estiver, né? Então é uma boa maneira para nós pensarmos também, para nós refletirmos nessa Páscoa, né? Cristo venceu na cruz. Então, e Cristo venceu, a ressurreição é a prova disso, que ele venceu. Então, não importa o que eu esteja passando, eu posso confiar nele. Não importa o mal que eu veja acontecer, eu posso ser usado por Deus para aliviar o sofrimento. Eu posso me unir a esse Cristo vitorioso na luta contra os poderes do mal, porque eles já foram derrotados, né? Então, também é uma maneira bem interessante da gente refletir sobre a paixão de Cristo. Beleza. Agora, pastorzão, o que podemos aprender com a teoria da influência moral? Mais um aí para ti. Isso, essa teoria da influência moral foi criada lá na Idade Média, né, por um teólogo chamado Pedro Abelardo, tá? No século XII. E ela se baseia principalmente em Romanos capítulo 5, versículo 8, famoso versículo em que o apóstolo Paulo diz, mas prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores, né? E em João, famoso texto também, João capítulo 3, versículo 14 a 18. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Como eu falei, né, o Pedro Abelardo, ele falava assim, olha, Deus não precisava da cruz para perdoar o homem. Deus poderia simplesmente dizer assim, ó, eu te perdoo e pronto. Mas a cruz, segundo o Pedro Abelardo, ele serve para demonstrar o amor de Deus. E aí, quando o homem olha para a cruz, ele se sente tocado, ele se sente comovido, ele se sente envergonhado até, e diz, puxa, se Deus me amou tanto, então eu vou viver para ele, tá? Pedro Abelardo está errado, tá? Por quê? Porque se foi só por isso, ou seja, se é só isso, não teria sentido a morte de Jesus. Não teria sentido uma demonstração de amor que é só uma demonstração de amor. Vou dar um exemplo. Imagine o seguinte, imagine um mar revolto, um mar tempestuoso, né? E aí você tem uma placa enorme ali, não entre na água, ressaca, perigo, mas você é rebelde, você é negligente, você é teimoso e você entra na água. E aí você está ali morrendo, você vai morrer. Aí alguém vê aquilo e, tomado por amor por você, se joga naquela água tempestuosa, te salva, mas morre, né? Eu que sou bombeiro já conheço muitos casos que são assim. É uma demonstração de amor, não é isso? Ele deu a vida para salvar você. Você não merecia, mas ele morreu por amor a você. Então, essa morte, esse sacrifício é uma demonstração de amor. Correto, certíssimo. Agora, imagine outro cenário. Você está ali na areia, está observando o mar. E o mar está revoso, está tempestuoso, mas você está seguro. Você está ali só observando. Aí chega alguém e fala assim, vou demonstrar o meu amor por você. E se joga no mar e morre. Isso é uma demonstração de amor? Claro que não. É uma demonstração de loucura. Morreu à toa. Sabe? Então, se o Pedro Abelardo estava certo, Jesus morreu à toa e todo aquele sofrimento só para dizer eu te amo,
não faz sentido. Mas, como entendemos e sabemos que Jesus morreu para nos salvar, a morte dele foi necessária e a morte dele foi eficaz, aí sim a gente pode entender a morte de Jesus como uma demonstração de amor. E aí sim, de uma forma secundária, o que o Abelardo falou está certo. Nossa, quando eu olho para a cruz, eu realmente vejo o tamanho do amor de Deus. Quando eu olho para a cruz, eu fico incomodado e meu coração se inflama de ver um Deus tão maravilhoso que não precisava ter morrido por mim, ele poderia me deixar ir para o inferno, mas ele escolhe sofrer em meu lugar, ele escolhe morrer em meu lugar, e a morte dele é eficaz, a morte dele é necessária, e a morte dele me salva. Então eu vejo esse amor, eu contemplo esse amor, eu sou tocado por esse amor, e aí eu passo a viver uma vida nova. Se eu creio nesse amor, eu passo a viver de forma diferente. Eu passo a viver refletindo esse amor para outras pessoas. E que nos leva a um outro texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 25, em que o apóstolo diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, de 20 a 25. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, contudo, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratava, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Repare como os significados eles estão interligados, Nayan. Jesus morreu em nosso lugar, o justo pelos injustos. Pelas nossas feridas, ele foi, pelas feridas dele, nós somos sarados. Por isso, a morte dele nos serve de exemplo. Por isso, eu, quando estiver sofrendo injustiça, eu devo dizer, opa, vou aguentar calado aqui, porque Jesus também aguentou calado. Eu quero ser como Jesus. Eu vou ser humilde, eu vou ser manso, eu não vou revidar, eu não vou me vingar. Então, a teoria da influência moral tem o seu lugar quando ela quando ela é complementada, quando ela é um complemento da teoria da substituição penal, né? Então percebe como a nossa compreensão de Cristo enriquece quando a gente estuda essas outras teorias, né? Não é só, Jesus morreu para eu ir para o céu e ponto. Não, não é só isso. Jesus morreu, né? Mas a partir da morte dele eu quero ser como ele, eu quero amar como ele amou, eu quero mudar de vida, porque ele demonstra o seu amor por mim, né? Então, isso aí é uma realidade nas nossas vidas. Beleza. Bom, caminhando já para o nosso final do tema de hoje, do bate-papo de hoje do Somos Um, Universitários Missionários aqui na nossa rede 316, eu tenho mais uma pergunta para ti, pastorzão. Sim. E a ideia de que Cristo morreu para nos dar a natureza divina? E essa ideia aí? Uhum. Essa é uma ideia que o teólogo lá, nosso teólogo que fez o vídeo, ele disse que essa é a teoria preferida dele, né? Ele rejeitava a substituição penal, mas achava essa teoria bonita. Cristo morreu para que nós tivéssemos a natureza divina, para que nós participássemos da vida divina. Quem cunhou essa expressão é uma ideia chamada teoria da recapitulação, né? Recapitulação que vem da raiz da palavra recapitulação, né? Capitula. Capito vem de cabeça, né? Ou seja, você recebeu uma nova cabeça, né? Então você tinha uma cabeça, agora você tem outra. E Cristo é a nova cabeça. Romanos 5,19
Assim, para explicar, quem criou essa teoria da recapitulação foi um teólogo chamado Irineu, do século II. E ele diz, em Romanos 5,19, diz assim: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Ou seja, Jesus, ao morrer, ao obedecer, ao fazer aquilo que Adão não fez, ele permite ao homem receber essa justiça e essa natureza divina e nos tornarmos participantes da natureza dele. Em 1 Coríntios 15, 22, Paulo diz o seguinte: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. A expiação, né, a salvação, no conceito ali do Irineu, era uma questão de você passar, você deixar de estar debaixo de Adão, você deixar de fazer parte de Adão, né, para se tornar parte de Cristo. Né? Assim como você estava ligado em Adão e da cabeça de Adão saiu o pecado, você agora está ligado ao corpo de Cristo e da cabeça de Cristo sai para você a vida, a justiça, a obediência e a própria natureza de Deus. Né? Efésios 1, versículo 10, versículo 22. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as da terra quanto do céu. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, essa ideia é uma ideia muito bonita. Que a obra, o que Jesus veio fazer? Veio nos resgatar, veio nos tirar de um tipo de vida e nos transportar para outro tipo de vida. Não estou mais debaixo do primeiro Adão, eu estou debaixo do governo e do controle do segundo Adão. A minha natureza já não é mais governada e dirigida pelo pecado, a minha natureza é governada e dirigida por Deus. O Espírito de Deus é que habita em mim. Então, a morte de Cristo, ela não é apenas substitutiva, mas ela é também participativa. Né? Eu participo da morte de Cristo e aí eu participo da sua ressurreição. Isso é simbolizado pelo batismo, né? Quando a gente é morto e ressuscitado. Ou seja, quando eu creio em Cristo, eu morro para a minha antiga natureza e eu ressuscito para uma nova natureza, assim como Jesus também ressuscitou. Tá? Então, tudo isso, todas essas teorias e todas essas explicações, elas enriquecem o nosso entendimento da obra de Cristo. Eu acho que o resumo de tudo o que a gente tem a dizer nessa Sexta-feira da Paixão é louvarmos e adorarmos a Deus por uma tão grande salvação. A obra de Jesus é tão grande, é tão ampla, é tão profunda. O que Jesus fez ali na cruz e na ressurreição é uma coisa fantástica. E quanto mais a gente vai meditando sobre isso, mais a gente vai se enchendo de gratidão, mais a gente vai se enchendo de louvor e de amor por esse Jesus maravilhoso. Veja bem, Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus sofreu a pena do pecado em nosso lugar. Por isso, Deus se tornou satisfeito. Deus, ele é propiciado, ou seja, Deus, ele se reconcilia com a gente. Antes da gente se reconciliar com Deus, Deus teve que se reconciliar com a gente. Isso acontece pela cruz. E por isso, somos resgatados. O nosso preço foi pago. Fomos retirados do domínio do pecado. Não estamos mais escravizados ao pecado. Por isso, por causa do sacrifício de Jesus, o diabo foi derrotado, a morte foi derrotada. Por isso, o amor de Deus é demonstrado em nossas vidas e, por causa disso, nós podemos participar da natureza divina, ou seja, a vida de Deus está fluindo em nós e uma nova vida temos. Tudo isso conquistado pela cruz. É ou não é um Deus maravilhoso? É ou não é um Deus espetacular? Uma obra maravilhosa. É ou não é
para a gente sair gritando por aí, aleluia, glória a Deus, meu Senhor é o meu Salvador, meu Senhor me ama, e na cruz eu tenho vitória. É maravilhoso a gente poder contemplar e adorar e se regozijar nesse Deus maravilhoso. Glória a Deus por tão grande salvação. Amém, amém. Glória a Deus por tão grande salvação, é isso. Show de bola. Então, ó, conteúdo muito rico, maravilhoso. A gente fica cada sexta-feira aqui alegre, contente e gratos ao Senhor pela vida do pastor Marcelo, que tem sido usado por Deus para esclarecer e trazer, né, conteúdos que edificam as nossas vidas. Obrigadão de verdade mais uma vez, o pastor Marcelo. Top demais. Prazer é meu. Boa Páscoa para você, né? E obrigado. Restinho de feriado aí. E a gente se encontra na próxima sexta-feira. Se Deus quiser, uma boa Páscoa para todos vocês, né? Que Deus abençoe. Celebre a nova vida que você tem em Cristo. Celebre a ressurreição, porque a ressurreição só é possível porque Jesus se entregou por mim e por você. Que Deus abençoe. Amém. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.